Bom, então vamos para mais uma aula. Esses aqui são os parâmetros importantes que eu comentei com vocês na aula passada. Vou desligar a minha câmera para ficar mais leve para vocês. A gente já falou sobre as camadas, os perímetros e o preenchimento. Hoje a gente vai falar sobre os outros parâmetros. Começando pela parte de saia e aba, quando a gente entra no aplicativo lá na parte de configurações, essa abinha aqui. Primeiro, o que é a saia? A saia é esse perímetrozinho que aparece em volta da peça sem estar relando nela. Ela serve para quê? A saia padrão, ela serve para fazer meio que um teste de purga, então é para ter certeza que o filamento ele vai estar sendo expelido certinho na hora de fazer a primeira camada da sua impressão. Mas a gente consegue configurar tipo, mais camadas para essa saia. Ah, mas para que eu iria querer colocar mais camadas nessa saia? Tem um dos grandes problemas da impressão 3D é a aderência na mesa. Se a sua peça não tiver aderência na mesa, ela vai cair e você vai perder a impressão inteira. Então a gente coloca essas camadas aqui em volta para proteger alguma parte de não sofrer com a ação do vento ou qualquer coisa desse tipo. Então a gente pode selecionar quantas camadas a gente quer colocar, ou então a gente pode colocar um escudo que faz essa saia ter a altura da peça completa. Deixa eu ver aqui. Tá, a gente só consegue escolher a altura da saia pelo número de camadas, não dá pra gente escolher pela altura. A gente tem também a aba. A aba é esse pedacinho aqui que fica no chão, que fica grudado na peça. Ela tem uma função bem importante, que é de dar estabilidade também. Se a sua peça tem uma base muito fininha, você coloca essa aba para poder segurar ela e fazer a peça ter uma maior aderência na base. E também ela evita isso daqui, que é o empenamento que a gente chama de warping. Tem alguém com o microfone ligado, eu vou desligar, tá? Pronto. Então, essa aba, ela também evita esse empenamento. Tanto a saia quanto a aba é para a gente poder ter certeza que a nossa impressão vai dar certo, por causa de N motivos. Vocês vão ver quando começarem a pesquisar bastante sobre impressão 3D, além do que eu já ensinei aqui no curso, que realmente fazer a peça aderir na base é algo extremamente importante. Porque se não adere, vai ser tudo impresso no ar e vai ser tudo descartado no final. Aí aqui a gente tem as configurações mais avançadas, que são essas amarelinhas, que é o intermediário, que a gente consegue configurar aqui na saia a distância que ele vai estar do objeto, a altura em número de camadas, escudo de proteção, que é aquele lá que eu mostrei, que ele pode ser o completo lá, a altura de camadas da saia é igual à altura de camadas da peça. E a gente consegue colocar o número de voltas que faz. Então, aqui atrás. Se vocês verem, são duas linhazinhas aqui, não sei se dá para perceber. Esse daqui é o padrão de ter dois perímetros. Então a gente também consegue configurar isso. A aba, a gente também tem essa configuração que é o tipo dela. Eu não estendi aqui, eu devia ter estendido, mas eu coloco mais uma imagem na hora que for disponibilizar o material para vocês,
que ela pode ser somente aba externa, então, tipo, se a sua peça for um anel, por exemplo, quando a gente colocar essa aba, a aba vai ficar só para o lado de fora do anel. Se a gente trocar a configuração e colocar uma configuração diferente, a aba vai estar para o lado de dentro do anel também. Deixa eu ver quais que são aqui. É isso mesmo, é aba externa, aba interna, ou então nas duas. Aqui a gente configura qual que vai ser a nossa largura da aba, o quanto ela vai para fora da peça. E se você quer separar essa aba da peça. Na minha cabeça, essa opção não faz muito sentido, mas talvez seja só porque eu ainda não arrumei um propósito para ela. Essa parte é muito importante, que é sobre material de suporte, e ele tem bastante detalhes. Mas o que é o material de suporte? Ele é o responsável por sustentar as partes que seriam impressas sem apoio. Nossa, eu tenho um errinho aqui, eu tenho que arrumar. Então, que nem aqui nesse Cristo Redentor, os braços dele não teriam apoio nenhum. Se a gente só colocasse ele para imprimir sem nada. Então, não ia imprimir, ia só ficar um monte de filamento embaraçado, que nem tá aqui. E aqui. Então, a gente precisa colocar um suporte para conseguir imprimir essas peças. Essas peças, essas camadas. A gente tem 3 tipos diferentes de suporte no Prusa, que é o de grade, que ele é impresso bem quadradão, o confortável, que ele é um pouco mais orgânico, digamos assim, na parte de cima, na parte de cima não, as partes onde tem suporte em cima de algo que vai ser impresso, e não só por baixo. E a gente tem o orgânico também, que é esse aqui, que é esse negócio bem louco. Que esse daqui tem até uma aba específica para você configurar ele, que eu vou mostrar mais para frente. Uma aba do Prusa, no caso. Além disso, a gente também tem 3 quantidades, digamos assim, de onde esses suportes vão estar. Então, a gente consegue deixar com nenhum suporte, que é o padrão, digamos assim. A gente consegue colocar suporte somente na mesa de impressão, que é esse daqui. Então, não existe suporte em cima da peça. Ele só vem de baixo. Ele não vem aqui em cima do que a gente quer imprimir. E a gente tem apenas reforçadores de suporte, que é o suporte que a gente configura. Então, vindo aqui para frente, na nossa abinha do menu lateral, essa daqui é a configuração para esse suporte. Qual é o nome dele mesmo? Já esqueci. É reforçadores de suporte. É aqui que é a nossa aba de configuração. Assim como nas outras partes daqui da nossa aba lateral, que o azul é onde você quer que tenha suporte, o vermelho é onde não quer que tenha suporte, aqui também funciona assim. Então, no caso, essa partezinha aqui é onde precisava de suporte, eu coloquei. Aqui eu diria que não precisa, porque é uma barriga bem retinha, não vai fazer diferença nenhuma, e ele eu colocaria para não ter suporte de jeito nenhum. Aí, como vocês podem ver nessa imagem aqui, essa daqui é só com reforçador de suporte, então ela só colocou onde a peça estava pintada para ter suporte. Mas vocês conseguem escolher lugares mais altos, tipo aqui em cima na orelha, essas coisas assim. Aí essa parte é bom para vocês selecionarem, porque às vezes o automático do aplicativo coloca muito suporte, é um gasto desnecessário de filamento e de tempo para imprimir tudo isso de suporte. Aqui é um negócio que eu queria comentar que é muito legal. Que é os suportes solúveis, mas primeiro a gente precisa falar dos suportes destacáveis, que é o que a gente vai usar. Aqui a gente consegue escolher a distância entre o suporte e a nossa peça. Quanto maior ela for, digamos assim, a qualidade vai ser um pouco prejudicada, porque talvez ele escorra um pouco para baixo.
a terra lá no suporte. Mas aqui, que está escrito destacável, é porque é o que a gente vai imprimir, que é o suporte do mesmo material que a peça vai ser impressa. Então, ele é impresso um pouquinho longe da peça para você conseguir pegar e quebrar ele sem estragar a peça e só tirar o suporte. Mas a gente também tem os suportes solúveis, que eles geralmente são usados em impressoras que têm mais de um bico de extrusão. As nossas aqui do laboratório do Labial não tem só um bico de extrusão, então infelizmente a gente não consegue testar esse tipo de suporte. É importante destacar que existe uma inclinação máxima que se consegue fazer sem suporte. Tem isso também. Existe uma inclinação máxima que a sua peça tem, que você pode imprimir e não precisa de suporte. Que o próprio filamento ela se segura, digamos assim. Existe um teste para identificar quando pode ser retirado o suporte. Essa eu não sabia, porque nunca cheguei a fazer teste de suporte. Como eu estava dizendo, o suporte solúvel, então você imprime. Ele é um filamento aparentemente comum, mas de um material que é dissolvível em alguma outra coisa. Aqui eu trouxe um vídeo que eu quero mostrar para vocês, que é do suporte PVA, que ele é solúvel em água, mas existem suportes que são solúveis em outros líquidos. Presta atenção nesse filamento, ele desaparece na água. O nome dele é PVA. E acredite, você já usou isso na escola, porque PVA é a sigla para álcool polivinílico. Uau. O mesmo material que compõe a cola branca que a gente usava para colar papel quando era criança. Na impressão 3D, esse material passa por uma super desidratação e ele é extrudado como se fosse um fio, que a gente usa para imprimir suportes em peças que têm geometrias muito complexas. Depois a gente joga na água para ele poder desaparecer. Comenta aqui se você já conhecia esse filamento milagroso e se você já passou aquele perrengue com suportes na impressão 3D e queria que eles fossem de PVA para poder sumir. Se você quiser saber mais sobre esse material... Mas é isso. Esse é um negócio legal que eu queria falar. E aqui eu queria falar para vocês um pouco sobre as pontes, que são essas areazinhas assim que você consegue imprimir sem precisar colocar suporte. Eu já cheguei a comentar sobre elas em uma aula lá atrás, que tem uma configuração que é para identificar as pontes e fazer elas serem mais grossas, para serem mais resistentes. Mas quando a gente fala de ponte, é isso daqui. É um espacinho que você consegue imprimir sem colocar o suporte. Se vocês conseguirem ver, aqui está impresso bonitinho. No segundo também, ainda deu para ficar bonitinho, sem ter nada despencando. Mas aqui nesse daqui já está despencando um pouco. Eu vou até mostrar na outra imagem que eu dei um zoom para ver melhor. Esses são os valores da distância da ponte, que na peça que a gente imprimiu aqui no laboratório não dava para ler direito. Aqui no de 15 milímetros tá bonitinho, tá retinho. O de 30 também tá retinho, na foto não parece que tá, parece que já tem um negócio despencando ali, mas é parte do fundo que aparece no fundo da peça. O de 45 milímetros, a gente já encontra aqui uns fiozinhos caindo. E quanto mais para cima vai, vocês conseguem ver que tem vários fiozinhos caídos aqui. Então, aqui, acima de 30 milímetros, já precisaria colocar um suporte aqui nessa peça, nessas partes das pontes. Enquanto eu arrumava a aula, eu descobri essa parte que é o estrado, que ele eleva a sua peça e cria esse suporte em toda a parte de baixo da peça. Eu diria que isso daí é bom para colocar em peças mais arredondadas, que você quer um acabamento um pouco diferente, mas existe essa configuração. Eu confesso que nunca usei ela, mas ela tem. E nela você consegue configurar o que você vai
configurar a distância dela. Eu coloquei a imagem certa aqui? Ah, que estranho, eu lembrava que tinha mais coisa escrita aqui. Mas enfim. Aqui na aba ainda de material de suporte, a gente tem uma parte só para configuração do suporte orgânico, que é esse daqui, que ele vai aparecendo uns galhos de árvores. Nessa configuração, a gente consegue colocar o maior ângulo, que esses galhos vão ser formados para dentro da sua peça ou para fora da sua peça. Esse tipo de suporte ele é bem bom para você não precisar imprimir muita coisa em cima da sua peça. Então, ele sai da base e ele vai entrando na peça desse jeito, como se fossem galhos de árvores. Daí aqui a gente consegue calcular qual que é o maior ângulo que ele fica, a preferência, preferência de ângulo, o diâmetro da base, o diâmetro dos galhos, a distância entre os galhos. Então, tem muita coisa para vocês poderem configurar nesse suporte orgânico. Isso é muito bom, porque com mais possibilidade de configuração, tem mais possibilidade de você conseguir deixar a impressão do jeito que você quer, economizar material, ou então dar mais apoio para uma parte ou outra. Então, os suportes orgânicos são bem legais, tanto que eles são bem usados. Antes de continuar, eu queria voltar aqui nessa tela que eu mostrei, que eu quero falar sobre esse número 10, que são os menus de configuração rápida. Quando alguns alunos estavam fazendo atividade, eles vieram me perguntar por que a peça estava demorando muito tempo para ser impressa. É por causa um pouco disso também, dessa parte dos menus rápidos. O que eu queria mostrar principalmente é esse aqui de cima, que é a configuração de impressão. Aqui a gente tem algumas configurações que já existem no programa, que balanceia altura de camada, velocidade de impressão, velocidade de extrusão, que a gente vai falar um pouco mais para frente. Então, aqui são meio que os padrõezinhos. Eu costumo colocar, ver um padrão mais ou menos parecido com o que eu quero, e depois eu edito o que para alguma coisa específica que eu quero arrumar. Então, sei lá, eu quero que ele seja muito detalhado, mas eu não quero que a altura de camada seja 0,8. Aí eu consigo arrumar, eu venho aqui nesse daqui do 0,8 e mudo a altura de camada. Eu acho que assim é mais fácil de arrumar, por causa do que vem aqui para frente. Que é aqui da velocidade de impressão. Aqui a gente consegue ajustar a velocidade de muita coisa. Então, a gente consegue ajustar a velocidade de impressão do perímetro, velocidade que o bico faz enquanto não está imprimindo nada, a velocidade que ele vai usar para imprimir o suporte. Eu confesso que não mexo muito aqui, porque como eu escrevi aí nos slides, quando você muda a velocidade, você tem que mudar a taxa de extrusão também. Uma velocidade maior precisa de uma extrusão maior. Uma velocidade menor precisa de uma extrusão menor. Como eu não sei alinhar esses parâmetros na mão, eu prefiro colocar naquelas configurações rápidas e arrumar alguma coisinha mínima aqui. As únicas coisas que eu já cheguei a mexer para colocar alguma coisa para imprimir foi no deslocamento sem pressão, que deu para aumentar um pouquinho a velocidade. E também no... Cadê? Aqui. E nesse daqui do material de suporte.
Eu aumentei um pouco a velocidade também, porque material de suporte eu não ia usar e eu quis testar. Vamos ver. Aqui a gente tem mais uma das abas, que é extrusoras múltiplas. Essa aba ela vai fazer sentido se você tiver uma impressora que tem mais de uma extrusora. As daqui da faculdade que eu mexi, elas têm apenas uma extrusora. Então, eu confesso que nunca mexi muito nisso daqui. Mas vocês conseguem selecionar o que cada extrusora vai imprimir. Então, aqui, por exemplo, para imprimir o perímetro. Como aqui só tem A1, só dá para colocar a opção da primeira impressora. Da primeira impressora não, da primeira extrusora. Mas se tivessem mais extrusoras, apareceria a opção para vocês colocarem aqui. Então, por exemplo, você pode colocar o filamento de PVA, que seria aquele solúvel, em uma das extrusoras e o filamento que você quer imprimir, que no nosso caso é o PLA, na outra. Então, aqui em extrusora de material de suporte, a gente colocaria a número 2. E a número 1 a gente deixaria o PLA, na número 2 a gente deixaria o PVA. Vamos para frente. Aqui eu queria contar para vocês da torre de limpeza, que caso vocês utilizem uma impressora com mais de uma extrusora, ela existe para poder evitar que fique esses monte de filamento embrulhado, que é a purga. Quando você vai trocar de cor de filamento, você precisa fazer essa purga para não ter cor misturada, ou então se você vai trocar de material para não ter o material misturado. Aí existe a opção de sair esses cabelinhos aqui de impressão, ou então você faz essa torrezinha aqui, que enquanto vai imprimindo a peça, o bico ele passa lá, solta o filamento que precisa para trocar a cor e depois volta. Para continuar imprimindo a peça na nova cor ou no novo material de impressão. Esse aqui é o avançado, porque o nome da própria aba é avançado. E é aqui que a gente configura aquela parte da extrusão, da velocidade de extrusão, da largura de extrusão. Eu nunca mexi em nada daqui, porque eu não tenho confiança para mexer e ver no que vai dar. Mas caso vocês acabem encontrando alguma configuração que precise ser mudada, dá para mudar aqui. Mas como eu disse antes, eu gosto de colocar nas configurações rápidas, que ele já faz um balanço e deixa tudo meio que alinhado com o que foi configurado. E depois só mexo em poucos parâmetros. Aqui em opções de saída, ela só tem essas duas opções aqui. Mas essa opção aqui de cima, ela é muito importante. Por quê? Quando ela está sem estar selecionada, as peças vão ser organizadas todas juntinhas e elas vão ser impressas todas juntas. Então, a impressora vai imprimir a primeira camada de todas as peças, depois ela vai para a segunda camada de todas as peças e assim sucessivamente. Mas quando essa opção está selecionada, ela vai imprimir cada objeto de uma vez. Então, aqui, vamos lá. Aqui é a primeira opção, que ela não está selecionada, se vocês verem. Todos os coelhinhos estão no mesmo nível aqui, quando vai ser impresso. Mas quando ela está selecionada, ó, ela deixa tudo espaçado, que isso daqui seria o espaço necessário para o bico de impressão não bater numa impressão já feita, por isso que ele fica bem espaçado assim. E essa distância varia dependendo da altura da sua peça, mas o próprio programa já coloca no automático esse espaçamento. E como vocês podem ver nessa imagem aqui, a gente já tem um totalmente impresso, a gente tem um na metade e um que nem começou. Essa opção é muito boa quando você não sabe quanto tempo você tem disponível para continuar usando a sua impressora sem, sei lá, você sair de casa, alguma coisa do tipo, ou ir embora da faculdade, mas você quer imprimir várias peças, não, nem que sejam iguais, mas várias peças.
Aí você está vendo que uma peça está acabando, mas falta muito tempo para acabar a impressão inteira. Você espera ela terminar de imprimir, aí você desliga. Você cancela a impressão, você tem uma peça completa, você não precisa deixar a sua impressora imprimindo sozinha. E você não tem desperdício de material. Porque na outra opção, que é essa daqui, para todas as peças ficarem impressas, totalmente impressas, é tudo de uma vez. Aqui, essa outra opção é muito boa também para caso de erro. Se der erro em algum ponto da impressão, você para a impressão, tira o que já foi impresso, que tá bom, e começa de novo. No outro, se der um problema em uma das peças, você vai ter que imprimir a peça inteira até o final, porque você não consegue tirar ela para ela parar de ser impressa. Então, você vai acabar gastando um pouco de filamento e você vai ter que esperar tudo ficar pronto. Eu acho que são essas as aplicações para essa opção. Essas são as que eu usei até agora, por enquanto. Aqui é uma aba de notas. Esse campo é só isso mesmo que tem. É só um lugar para você anotar. Porque quando você salva a configuração, essa parte vai ficar escrita alguma coisa. Então, se você fez alguma configuração... A diferença se dá na quantidade e tempo. Não entendi esse apontamento, para ser sincera. Como eu estava falando, essa parte de notas é quando você faz alguma configuração específica, você consegue deixar uma nota aqui para você saber o que você fez, algum apontamento, por que você colocou alguma configuração. Aí você escreve aqui nas notas e você tem salva junto com a sua configuração o que você precisa saber sobre a configuração que você fez. Aqui nessa aba de dependências... Cadê? Ao mesmo tempo, não são todas as peças que permite o uso delas, uma a cada vez por conta da altura da peça e deslocamento do extrusor. Quantidade de peças que coloca na mesa. Aqui, se a sua peça for muito grande, você não vai conseguir imprimir várias. Geralmente isso daqui funciona para peças menores, que são mais perto da mesa. Então, se a peça for muito grande e for bater no eixo de impressão, a altura dela, não adianta que não vai ter como fazer essa configuração. Bruno, o que eu estava querendo dizer é que, dependendo da escolha, o que vai ser a diferença de tempo é na questão de você vai colocar menos peça, porque o extrusor vai bater. Então, ele vai espaçar mais, vai colocar menos peça na mesa, e no total, a quantidade final de peças que você consegue produzir vai ser mais demorada quando você espaça e faz uma de cada vez. Sim. Isso realmente. Realmente, demora mais para imprimir o número de peças que vocês querem imprimir, se forem várias. Mas é uma segurança ali de se acontecer qualquer coisa. Já aconteceu aqui na faculdade de a gente estar imprimindo várias coisas, várias peças iguais, e acabou a energia. Acabou a energia, uma das peças foi com Deus. A gente perdeu porque o bico fica quente lá e faz um furo no meio da peça. Mas as outras ficaram salvas porque já tinham sido totalmente impressas. Vamos ver. Bom, a aula por enquanto é isso. Eu quero aproveitar que tem bastante gente, daqui a pouco eu falo da atividade, para falar de novo sobre o projeto, porque a professora está falando mais coisas. É o risco da escolha. Às vezes, se você quer tentar imprimir as coisas mais rápido, pode dar errado, mas se não der errado, você imprimiu mais devagar as coisas.
Como eu estava falando, eu quero falar de novo sobre o projetinho que vocês vão ter que apresentar no final. Vou dar mais alguns detalhes também, que eu não dei antes. Eu resolvi mostrar de novo porque tiveram alguns alunos que vieram falar comigo. Eu falei do projeto, eles falaram, que projeto? Porque eu não tinha vindo na primeira aula e ainda não tinha assistido a aula pelo YouTube. Então eu vim falar de novo para vocês. Então, o que é para fazer? É para adquirir ou criar uma peça simples com uso para organização. Vocês podem adquirir modelos prontos na internet, ou então vocês podem criar usando qualquer aplicativo de CAD. E se vocês criarem a peça, eu gostaria que vocês falassem também que foram vocês que criaram a peça, porque é muito legal. Tem um pessoal que consegue fazer. E como é que vai funcionar? Vão ser grupos de 2 a 3 pessoas. Cada um vai ter disponível 20 gramas de filamento para ser usado. Então, é 20 gramas por grupo. Se vocês quiserem que o que vocês escolham seja impresso em duplicidade ou em triplicidade, precisa estar mais ou menos dentro dessas 20 gramas. Mas assim, não é batido martelo 20 gramas, pode passar um pouquinho. E ainda mais se tiver de 3 pessoas, pode passar uma quantidade okzinha, assim. Para dar para imprimir para todo mundo. Na última aula, vai ser feita a apresentação. É de no máximo 5 minutos, tá, gente? É para ser muito rápido mesmo. Para vocês mostrarem a peça que vocês escolheram. Para vocês mostrarem a peça que vocês escolheram ou que vocês criaram e falar por que vocês colocaram aquelas configurações específicas. Se quiserem, pode ser feito uma gravação, não precisa apresentar na hora. Vocês pegam, montam um slide bem simplesinho, faz uma gravação de no máximo 5 minutos, aí a gente apresenta na hora da aula. Antes de ser a aula, eu posso até colocar uma parte no Classroom que seja para vocês entregarem esses videozinhos. Mas aí vai de cada um se vai querer apresentar na hora ou se vai querer gravar um vídeo. E depois que a gente terminar o curso, que é a última aula, que é a apresentação dos modelos, eu vou colocar para fazer a entrega do modelo com a configuração. Eu vou corrigir para ver se realmente as configurações fazem sentido, se está batendo tudo com a proposta. E eu vou deixar disponível para vocês para a gente agendar dos grupos virem imprimir as peças. Então, pode vir uma pessoa só, pode vir todo mundo. Eu vou abrir uma agenda para vocês poderem agendar. Se não quiserem imprimir a peça também, não precisa. Eu posso imprimir e vocês vêm buscar, mas eu vou deixar um lugar separado para a gente decidir isso, para vocês decidirem isso. A professora está perguntando se alguém aqui já sabe desenhar no CAD ou fez curso de CAD. Eu cheguei a fazer só o curso do desenho técnico com a turma de física. Ó, cadê? Lucas Nascimento, Vinícius. Ih, como é que eu faço para ver? Tem um monte de gente que está dando joinha aqui. Eu acho que a pergunta melhor é: algum aluno que não seja de física e materiais já teve alguma experiência com desenho em CAD? Comentem aí no chat para a gente dar uma olhada. Porque é bem legal se vocês puderem usar. Enquanto isso, eu vou. Pode falar. Eu vi que a Cátia pediu pra gente abrir o microfone. O professor Eduardo Ferro deu uma disciplina para os estudantes 024 de ambiental, que era desenho técnico e coisa assim, e ele usou CAD, ele usou FreeCAD pra gente fazer os modelos. Ah, que A legal. gente fez um projeto de impressão, era para ser alguma coisa meio sustentável assim, a gente tinha feito uma cesta de basquete que usava, pelo menos o meu grupo, né, a gente tinha feito uma cesta de basquete
na impressora 3D e a rede da cesta a gente fez com corrente de metal. Ah, que legal. E aí a gente colocou, a gente iria, né? O projeto era para colocar essas cestas de basquete em cima de lixos recicláveis para o pessoal ser incentivado a jogar lixo reciclável no lugar certo, como uma brincadeira, assim, sabe? Coisa meio de Nossa. ambiental. E, Não, bem legal, bem legal. e aí ele ensinou a gente como mexer no FreeCAD. Só que é difícil achar um computador que já tem, acho que só os da ProLum que eu vi tendo. Ah, E aqui no ele Campus 2 todos os computadores acho que tem o FreeCAD. E aí ele deixou a gente mexer nas impressoras 3D que tem no Campus 1, no prédio de física. Ele falou que desde que a gente peça a chave para ele, a gente pode usar livremente, assim. Ah, que legal, não sabia Eu disso. pessoalmente não fiz nenhum projeto ainda, tava pensando em imprimir uns vasinhos para colocar as plantinhas. Mas ainda não tive tempo de fazer isso. Mas, temos uma experiência básica, assim, com o FreeCAD. Que É legal. isso aí. Obrigada. Deixa eu ver o que o pessoal comentou aqui. É que fizeram a disciplina. Ainda não conheço o CAD. Também não conheço. Conheço, mas ainda não começamos a usar ele. O FreeCAD, que foi pelo programa que eu aprendi, ele é um software de graça. Então é só você baixar, instalar e fuçar nele para descobrir o que você faz. Mas uma coisa legal que vocês. Mentiroso, Danton, você deve conhecer sim. Desculpa, eu desfoquei. É, vocês conseguem abrir e fuçar, mas uma coisa que vocês conseguem fazer também é puxar a disciplina de desenho técnico para engenharia na turma de física ou de materiais também, como optativa. Que a professora, eu sei que lá a professora Kátia dá aula de CAD na segunda parte da matéria. Então é bem legal que daí vocês têm um professor realmente para poder ensinar vocês. Mas no Label, no canal do Label, no canal, na verdade, eu não tenho certeza do YouTube. Mas no Label tem um curso de FreeCAD que eu conferi que tinha lá. Então, se vocês derem uma olhada lá, é certeza que tem. A professora falou que tem muito vídeo no YouTube sobre esse tema. Vou mostrar uns exemplozinhos aqui. Aí, organizador de mesa, de cabo, bijuteria, gancho de parede, prateleira de geladeira, organizador de pendrive, de pilha. Eu tô vendo um que eu quero tentar fazer que é um gancho de pendurar na porta para você poder pendurar as coisas. Então você prende o gancho na porta e pendura qualquer coisa na porta. Ah, já para encaminhar a aula para o final, eu vou falar da atividade. Eu ainda não postei, mas eu vou postar hoje ainda um questionário no Classroom. O tema do questionário é a aula passada, que é sobre camadas, perímetros e preenchimento. Eu ainda não coloquei porque eu estou vendo como é que faz para se automático sair a nota de vocês. Então, vocês já terminam, vocês já sabem o que está certo, o que está errado. Eu estou descobrindo como é que faz isso. Hoje eu ainda posto. Mas vai ter bastante tempo para vocês fazerem. A intenção é entregar só depois da semana de saco cheio. Porque não quero que vocês tenham trabalho na semana de saco cheio, porque eu também não gosto de ter. Mas não se esqueçam, é na segunda-feira, depois da semana de saco cheio. Só para já deixar avisado, na próxima aula eu vou colocar uma atividade lá no Classroom, como atividade para vocês fazerem, que é para marcar a visita no laboratório. Eu vou deixar a minha semana inteira disponível para vocês poderem marcar, para poder vir e visitar o laboratório das impressoras 3D, verem como é que funciona. E essa aula de visita conta chamada também. Então, se vocês já faltaram 2 vezes, faltar essa aula vai perder o certificado, infelizmente. Então venham, não deixem de vir. Eu estou disponibilizando a minha semana inteira para vocês poderem vir, para não ter desculpa de mas eu não tenho horário. Da semana inteira. Eu acho que só a segunda-feira de manhã que eu não consigo, porque eu vou estar voltando de viagem, mas eu vou conferir certinho e eu vou colocar as informações para vocês na quarta-feira. Bom, a aula é isso.
Ah, tem mais coisa falando aqui. Entrada daqui a um mês. A entrega vai ser dia 25. 25? Não, dia 15. 15 do mês que vem. Dia 15 do mês que vem é a apresentação. Vai ter a semana de saco cheio, aí vai ter essa semana de visita, vai ter mais uma aula, e aí vai ser as apresentações. Então, a entrega dos slides eu posso colocar um pouco para depois, porque talvez eu faça comentário sobre a configuração que vocês escolheram, aí vocês arrumam e mandam para mim. Procure informações sobre o programa OnShape. Esse OnShape é o que a professora Kátia vai começar a usar para dar a disciplina de desenho técnico. E é um programa online. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode falar. Se não tiver, a aula acaba por aqui. Já podem ir saindo. Eu pego a chamada pelo próprio Google Meet. Eu vou parar a gravação. Até quarta-feira. Ô, Bruna, pode fazer uma pergunta? Pode? Faça. Sobre o aplicativo que você falou, tipo, o FreeCAD lá, eu tenho. Eu sei usar um pouco o SolidWorks. Ele também faz peça em 3D, assim, de tipo CAD. Tem alguma divergência com o aplicativo? Tipo, ele não aceita o arquivo do SolidWorks ou vai dar certo do mesmo jeito? Ele aceita o arquivo OBJ, 3ms e STL. Eu acho que ele Tá. aceita mais arquivos. Eu acho que eu coloquei na aula 2. Tem todos os tipos de arquivos que conseguem ser importados para o Prusa. O que Tá, beleza. geralmente o pessoal usa é 3MF, OBJ e STL. Uhum. Mas sendo nessas extensões que dá para entrar no Prusa, qualquer um pode ser. Então tudo certo. Beleza. Obrigado, Bruna. Nada.